Na aula de hoje, nós vamos discutir um cenário de futuro para a engenharia de software. Na realidade, eu considero esse tema bastante ambicioso e a discussão que eu vou tentar fazer aqui está relacionada aos aspectos que a gente tem hoje, do ponto de vista de estado da arte, no contexto de desenvolvimento de software, principalmente do ponto de vista de infraestrutura e dos mecanismos de tomada de decisão que poderiam nos apoiar ao longo do processo. Então, nossa intenção nessa aula é tentar realizar uma discussão generalizada sobre os diferentes tópicos de engenharia de software que nós já viemos falando desde o início. Desde as aulas do professor Márcio, as apresentações que eu fiz aqui, que vocês provavelmente nesse ponto do curso já utilizaram, já escutaram, já refletiram sobre as questões, nós temos desenvolvido, quer dizer, um esquema de raciocínio lógico relacionado à engenharia do software e relacionado a como se trabalhar num processo de desenvolvimento, que envolve, basicamente, um conjunto de características ou de recomendações, né, que se relacionam ao contexto do software. Nós vimos de forma bem elaborada, e aí se vocês pararam para pensar um pouco nessa questão, desde o momento que eu saio dos meus requisitos até o momento que eu chego com o meu software produzido, que o processo de abstração é fundamental, né? É muito complicado para nós tentar ensinar abstração ou como abstrair. Na verdade, nós temos que explorar os diferentes cenários que são inerentes ao processo de desenvolvimento, as questões relacionadas às transformações que devem ser executadas ao longo desse processo e de que maneira elas podem se transformar em metáforas ou em elementos computacionalmente tratáveis que vão suprir as demandas lá dos requisitos. Então, a abstração é uma questão bastante interessante e nós temos assistido ao longo dos anos o surgimento de técnicas que nos permitem abstrair de uma forma cada vez mais elaborada, né? Casos de uso, por exemplo, são uma situação bastante interessante onde se explora um nível de abstração alto para poder representar o sistema. Então, imaginar que esta questão da abstração pode evoluir é algo muito importante, principalmente se a gente conseguir ter um mecanismo que traga esse processo de abstração para o processo de desenvolvimento. Ao mesmo tempo, seguindo essa discussão, nós avaliamos e nós lidamos com diferentes métodos e notações de análise de projeto. Nós tivemos chances aqui de encontrar mecanismos para representar as nossas especificações, de poder manusear documentos ou diagramas que representam estruturas de projeto e arquitetura do software, né? Instrumentos que nos permitem desenhar, né, as soluções computacionais que vão ser dadas para esse software. Enfim, nós avaliamos diferentes questões. Hoje em dia, né, uma das vantagens que a gente encontra do ponto de vista de engenharia de software é que existe uma tendência à unificação dessas representações. O ML, que nós usamos no curso, é um mecanismo, é um conjunto, é uma notação que pode ser aplicada, que pode ser utilizada num contexto de desenvolvimento de software. Ela está evoluindo, né? E nós precisamos ficar atentos a essas evoluções, porque à medida que novos problemas vão surgindo, à medida que novas necessidades de representação vão aparecendo, elas acabam sendo incorporadas no contexto da modelagem, do mecanismo de modelagem empregado pela anotação. Nós vimos a grande questão de prototipagem de interface com o usuário, né? A gente discutiu essa questão de protótipos, a gente sabe a necessidade dessas coisas. Hoje em dia, a ideia de prototipação é uma ferramenta muito interessante, bastante interessante, para se identificar os requisitos necessários para o software. Então, nós devemos lembrar dessas questões. A gente falou da arquitetura do software, do processo de software, a importância da reutilização. Em aulas anteriores, nós discutimos a questão da medição, como é que nós poderíamos explorar essas características ou essas medidas relacionadas ao software para olhar para o contexto do projeto, do processo e tentar identificar possíveis anomalias ou tentar explorar essas medidas para nos ajudar a cada vez mais garantir a qualidade dos nossos produtos, que no final é o nosso objetivo, né? E por fim, a gente sabe que para poder apoiar todo esse arsenal de métodos, técnicas e atividades relacionadas ao processo de desenvolvimento, eventualmente a utilização de ferramentas e ambientes integrados pode ser uma saída interessante. E é nesse contexto que a gente hoje vai falar um pouquinho sobre ferramentas case. O que são essas ferramentas, o que na verdade elas representam para nós? A ferramenta case nada mais é do que um software, um produto de software, como nós construímos um produto de software para apoiar um determinado domínio de problema, só que o nosso domínio de problema é a engenharia de software,
né? Essas ferramentas, elas normalmente apoiam a execução das atividades inerentes ao processo de desenvolvimento. Nesse contexto, repara que, mesmo que uma ferramenta, mesmo que um software não tenha sido desenvolvido para ser o CASE, o Computer Aided Software Engineering, ele pode ser utilizado para apoiar atividades de desenvolvimento, né? Um editor de texto, por exemplo, se ele tiver sido inserido no contexto do processo de desenvolvimento, e afinal a gente acaba usando um editor de texto, naquele momento ele está me servindo como uma ferramenta para apoiar o meu processo de desenvolvimento ou para apoiar a descrição de algum documento ou artefato que eu tenho no contexto da minha aplicação. Essas ferramentas, elas têm aparecido desde quando se começou a estruturar a computação. Inicialmente, que a gente chama de pré-história, só por uma mera referência, nos anos 50, as técnicas eram manuais e o ferramental não existia muito. Logo depois, com a evolução dos computadores, nós assistimos à possibilidade de se, por exemplo, lançar mão de montadores e compiladores, dicionários de dados, editores textuais e com o surgimento dos terminais gráficos, começaram a surgir alguns editores gráficos que ajudavam os desenvolvedores e os programadores a construir os seus projetos e suas aplicações, né? Depois disso, na segunda geração, lá para os anos 80, teve um fator fundamental que ajudou a acelerar e que ajudou a construir um pouco melhor esse cenário de ferramentas case, que foi o surgimento do microcomputador, né? Ao ter disponibilizado em suas bancadas computadores que poderiam tratar situações de desenvolvimento, que poderiam apoiar uma série de atividades do dia a dia, os engenheiros de software começaram a olhar com bons olhos a possibilidade de se construir ferramentas para apoiar os diferentes métodos de desenvolvimento que existiam naquele momento. Então nós vimos surgir várias ferramentas de documentação, diagramação, para análise, onde se podia desenhar diagramas ou realizar atividades de projeto, né? Em seguida, tendo conseguido realizar a documentação dessas informações, se evoluiu para algumas facilidades adicionais ou ferramentas que me permitiam verificar a qualidade dessas representações, ou seja, ferramentas de verificação. Elas conseguiam fazer verificações cruzadas, elas conseguiam realizar algum tipo de julgamento relacionado àquele modelo que eu estava trabalhando, e com isso eu poderia explorar melhor a questão da qualidade, né? E por fim, nós assistimos também ao aparecimento de algumas ferramentas que permitiam geração automática de código, né? Geração automática de código a partir de modelos, ou seja, não é uma coisa automática que alguém chega na ferramenta, solicita ela um código e ela fornece esse código. Eu tenho que construir todo o meu arcabouço conceitual da aplicação para poder ter esse código gerado. E principalmente a automação de projeto, né? Essas questões são bastante características quando a gente pensa, são bastante importantes quando a gente pensa no contexto da minha aplicação. Se eu estou usando um paradigma de desenvolvimento, e pensa você no paradigma orientado a objetos, né? Eu estou usando o mesmo conjunto de construtores semânticos, do início ao fim do meu desenvolvimento. Então, esse processo de geração de código é simplesmente um mapeamento desses conceitos para o código que vai ser executado. Isso nos dá um ganho de produtividade bastante razoável nesse contexto. A partir daí, as ferramentas continuaram sua evolução, a gente viu surgir ferramentas com algum tipo de assistência inteligente, a gente começou a assistir ferramentas que possuíam recursos para reutilização de componentes, reutilização de módulos, reutilização de código, né? Ferramentas que me permitiam aplicar engenharia reversa. Nós já estávamos assistindo vários problemas de sistemas legados nesse momento, precisava se recuperar a informação, precisava se recuperar o projeto e com isso tentar redocumentar aquela aplicação, tentar entender e compreender aquela aplicação. Bastantes ferramentas de cooperação e colaboração, se você parar para pensar, os anos 90, meados dos anos 90, a questão da comunicação com a internet já era uma realidade, né? Então existia essa possibilidade de trabalho cooperativo e principalmente a gente começou a ver as ferramentas baseadas na web, né? Ou seja, a web passou a ser também um arcabouço onde essas ferramentas poderiam ser usadas e as facilidades poderiam ser exploradas. Atualmente, na nossa quarta geração, nós temos assistido à construção de ferramentas bastante elaboradas, né, que nos permitem fluxo contínuo de informação, que nos permitem nos fornecem apoio automatizado ou especializado a cada atividade do processo, repositórios distribuídos, enfim, eu tenho uma total, né,
compreensão do modelo de desenvolvimento que vai estar ocorrendo, e eu consigo, nesse contexto, encaixar minhas ferramentas de maneira que eu possa apoiar esse meu desenvolvimento, que eu possa fazer com que este ferramental trabalhe de forma homogênea, né? E com isso eu aumento a possibilidade de apoio no contexto do desenvolvimento. Né? Então, esse cenário que a gente está vivendo hoje. Né? Para onde essas ferramentas vão, isso nós vamos ter que compreender. Talvez elas vão para a mesma direção do que o software. Existe uma tendência de software deixar de ser produto e se transformar em serviço, no contexto de que, ao invés de vender um produto, eu ofereço um serviço no contexto geral. Talvez essa metáfora seja inerente à questão das ferramentas, porque ferramentas são serviços que eu posso disponibilizar para o meu processo de desenvolvimento. Né? É verdade também que nós temos que pensar nas ferramentas como elementos que automatizam ou que apoiam a aplicação de determinado método. Então, eu não posso nunca imaginar que o fato de eu adquirir uma ferramenta me fará hábil o suficiente para utilizar aquele método. Né? A gente tem que lembrar sempre dessa questão. Essas ferramentas, então, nesse contexto geral que a gente está vendo, elas se aplicam a diferentes níveis ou a diferentes perspectivas no contexto do desenvolvimento. Nós podemos ter ferramentas verticais, uma mera classificação, onde essas ferramentas elas se preocupam em apoiar atividades que dizem respeito a apenas uma fase do ciclo de vida. Né? Ferramentas para especificação de requisitos, ferramentas para modelagem de diagramas de projeto. Ou nós podemos pensar em ferramentas horizontais, que apoiam todas as atividades do processo de desenvolvimento do ciclo de vida do software. Essas ferramentas horizontais, normalmente elas estão associadas bastante às ferramentas que apoiam atividades de garantia de qualidade e principalmente gerenciamento do projeto, né? Porque são aquelas que precisam enxergar o contexto de desenvolvimento como um todo. Eventualmente, em paradigmas tipo orientação a objetos, eu posso ter uma ferramenta que me apoie em diferentes fases do ciclo de vida, já que o processo de desenvolvimento, o processo de transformação que ocorre na informação, ele é um pouco mais contínuo e linear, ele não tem quebras ou mudanças de representação. No geral, essas ferramentas, né, elas possuem características e que são definidas através de normas e padrões internacionais. Né? Normalmente, quando eu olho para as minhas ferramentas, eu preciso tentar entender, em primeiro lugar, o escopo, ou seja, onde ela se aplica, quais os limites de utilização, ambiente de hardware, ambiente operacional. Essas ferramentas, normalmente, elas representam software que tem uma demanda alta de capacidade computacional, né, por tratarem de conhecimento, por tratarem de um volume de informação muito grande, né, e ter que apoiar, em alguns momentos, transações que são excessivamente longas e manusear dados complexos, essas ferramentas acabam demandando alguma infraestrutura de trabalho. Né. E essa questão ela precisa ser trabalhada, essas características precisam ser observadas quando nós formos pensar no contexto de ferramentas. Tem toda a parte de segurança, apoio ao aprendizado, interface com o usuário, que são importantíssimas no contexto de garantir a continuidade do desenvolvimento e amenizar os problemas de utilização e de inserção da tecnologia no processo de desenvolvimento. Dessa maneira, quando nós formos tratar ferramentas case, e aí a gente poderia pensar em realizar algum tipo de estudo de avaliação, alguma avaliação, como nós vimos nas aulas anteriores, né? Existem critérios que devem ser considerados para eu poder classificar e avaliar essas ferramentas. Né? E dizem respeito, por exemplo, à forma de interação do usuário. Isso é uma questão muito importante. Se você vai introduzir uma ferramenta, se você vai avaliar uma ferramenta, espera-se que essa ferramenta adote um padrão de interface ou adote um modelo de comunicação que seja consistente e coerente com o utilizado na organização. Qual é o nível de formalismo que ela usa? Né? Esse formalismo é semelhante ao formalismo que eu tenho no meu processo de desenvolvimento? Porque se eu não tenho a mesma forma de representação, não adianta eu tentar inserir a ferramenta. Ou que fase do ciclo de vida que ela vai apoiar. O meu problema está em projeto, não adianta eu conseguir uma ferramenta que me apoie a especificação. Nível de padronização, dependência da linguagem, algumas ferramentas de projeto e codificação são muito amarrados na linguagem de programação que você vai utilizar, e isso pode ser um risco para nós em sistemas de larga escala, e não necessariamente meu sistema vai ser todo construído com a mesma linguagem. Né? Existe um equívoco em geral nos desenvolvedores, acreditando que a mesma tecnologia serve para resolver todos os problemas, isso não é verdade. Né? A capacidade da ferramenta em lidar com questões de dinâmica e de estática, ou seja,
eu consigo monitorar a execução do meu software com essa ferramenta, eu consigo extrair essas informações, ou eu só consigo trabalhar de forma estática. E, principalmente, a questão se ela está me apoiando no desenvolvimento de produto ou de componentes. Na realidade, é o grão, ou seja, como eu consigo gerenciar os pedaços ou os módulos do meu software no meu processo de desenvolvimento para poder trabalhar com esse ferramental. Então, nesse contexto, as ferramentas podem ser visualizadas e podem ser aplicadas em diferentes áreas. Isso aqui é só uma lista sugestiva dos diferentes contextos onde ferramentas podem ser introduzidas, né? Existem ferramentas que me permitem fazer planejamento de sistemas de negócio, gerenciar projetos, apoiar ou dar suporte ao desenvolvimento, prototipação, são bastante interessantes, em que eu consigo prototipar a interface com o usuário, que eu consigo prototipar a estrutura ou a arquitetura da minha aplicação. Essas ferramentas me trazem a vantagem que eu posso avaliar ou testar, entre aspas, a minha arquitetura nesse momento. Ferramentas de apoio à manutenção, que me permitem controle das informações, das demandas de manutenção. Para análise de projeto, para programação, tem milhares de ferramentas nesse sentido. Integração e teste de sistemas, construção de frameworks, enfim, nós poderíamos colocar aqui inúmeras formas de classificar essas ferramentas, porque para cada uma dessas situações, e aí você precisa se lembrar do cenário da engenharia de software como um todo, para imaginar os diferentes locais, os diferentes focos de problema onde essas ferramentas deveriam ser introduzidas, né? E a gente sabe que tem benefício, né? As ferramentas trazem benefício, porque nós conseguimos obter algum aumento na produtividade. Principalmente se eu considerar que as ferramentas estão sendo usadas para apoiar aquelas atividades que são repetitivas, que nós chamamos de atividades clericais. Atividades que se repetem ao longo do processo de desenvolvimento, são sempre iguais e que não trazem nenhum tipo de criação ou nenhum tipo de incentivo ou estímulo ao desenvolvedor de fazê-las, né? Essas são as atividades, essas são os aspectos que devem ser considerados ao se colocar, introduzir ferramentas no processo de desenvolvimento, né? Bom, se eu tenho ganho na produtividade, eu tenho indiretamente redução do custo, porque se eu estou produzindo mais rápido, né, eu posso desenvolver em menos tempo, e principalmente eu tenho redução do custo de manutenção, já que eu estaria garantindo a qualidade dos meus artefatos, já que eu estava garantindo que o tratamento de uma determinada informação seria feito sempre da mesma maneira, né? Reduz o tempo de desenvolvimento, melhora a minha documentação, porque a ferramenta tem a capacidade de me levar, ou me direcionar, me guiar a fornecer informação sempre de uma forma consistente, padronizada, né? Isso me leva a uma melhor qualidade e, consequentemente, eu tenho um controle gerencial que pode ser mais elaborado e aí, com isso, eu tenho uma visão mais privilegiada do processo de software, dos projetos e, claro, me levando ao sucesso no contexto geral do desenvolvimento. Porém, nem tudo são flores no contexto de ferramentas, né? Nós sabemos que ferramentas ainda têm um alto custo de implantação, né? Porque eu demando treinamento, né? Eu demando a estruturação, a organização do meu ambiente para receber a ferramenta. Não necessariamente todas as ferramentas conseguem apoiar todos os métodos que são usados no contexto do processo de desenvolvimento. Isso faz com que talvez eu tenha que adquirir mais ferramentas do que o necessário, né? Não existe integração total entre elas, e isso é um problema, porque o ideal para mim fosse que o processo de desenvolvimento ocorresse ao utilizar ferramentas da forma mais suave possível, ou seja, que eu não precisasse me preocupar em como passar informação ou como passar conhecimento de uma ferramenta para outra ferramenta. Entretanto, isso ainda não é totalmente possível, né? E nós precisamos entender de que maneira isso pode ser feito ainda no futuro próximo. Existem problemas relacionados à ferramenta, relacionados à modificação cultural. Afinal de contas, eu estou introduzindo uma tecnologia, eu estou provocando uma mudança no contexto do desenvolvimento, né? As ferramentas de gerência ainda não estão totalmente integradas ao desenvolvimento. Armazenamento de dados não necessariamente é o mais coerente. Se eu tiver ferramentas diferentes de diferentes fabricantes, provavelmente elas vão usar estruturas de organização, de informação e de armazenamento que são diferentes, então eu não consigo ter isso num repositório totalmente integrado. E o apoio à cooperação ainda é parcial, né? Eu não consigo cooperação real com a maioria dos ambientes, com a maioria das ferramentas disponíveis hoje para utilização. Existem vários estudos, existem vários protótipos de ambiente
que me permitem explorar essas características, mas eles não se transformaram ainda em produtos comercialmente disponíveis. Ou quando são disponíveis, são de um custo tão alto, um investimento tão alto, que se tornam inviáveis na maioria dos casos. Então, nesse contexto geral, se a gente parar para pensar em avaliar e selecionar a ferramenta, eu gostaria de dizer para vocês que não é uma tarefa simples. Embora possível, ela não é simples por um motivo muito tranquilo. Não existe a melhor ferramenta. Eu tentar fazer um ranking da melhor ferramenta, do melhor software de apoio ao desenvolvimento, é muito complicado. Cada caso é um caso. Os processos, eles se diferenciam em cada organização. Cada organização tem necessidades e problemas específicos a serem resolvidos. É muito difícil eu imaginar que um desenvolvedor de ferramenta conseguirá desenvolver uma ferramenta tão geral e tão genérica que atenda a todos os processos. Se ela é tão geral e tão genérica, ela provavelmente vai perder em especialidade. E isso daí vai representar uma falta no contexto da organização. Então, quando eu parar para pensar em selecionar e avaliar ferramentas, eu tenho que ter o meu processo de desenvolvimento em mente. Não adianta eu imaginar ferramentas sem ter institucionalizado um processo de desenvolvimento. É a ferramenta que tem que se adaptar ao meu processo, e não o meu processo que tem que se adaptar à ferramenta. Se esse sentido ocorrer, alguma coisa está distorcida e precisa ser resolvida. A ferramenta, a gente tem que pensar que ela não é a solução para todos os problemas de software da organização. Na verdade, é um engano muito comum os desenvolvedores acreditarem que o fato de comprar uma ferramenta os transformarão em melhores desenvolvedores. Pelo contrário, se ele não sabe, se ele não tem conhecimento da tecnologia que está inserido naquela ferramenta, então, se ele não tem o conhecimento necessário a trabalhar com aquela ferramenta, os resultados vão ser muito ruins. Então, essa questão ela é muito importante da gente lembrar, porque para introduzir ferramenta, para pensar na ferramenta, a organização tem que estar pronta para recebê-la. A seleção só deve ocorrer após a institucionalização do processo, como eu já falei. Primeiro, as pessoas têm que entender como é que se trabalha. Depois, a gente vê de que maneira pode apoiar esses indivíduos no contexto geral. E aí, isso nos remete a uma situação que está relacionada ao uso da ferramenta. Quando eu falo uso da ferramenta, tem que ter algum pré-requisito, ou seja, o que me indica essa predisposição da organização em ter a ferramenta? Primeiro, o conhecimento da organização, ele tem que estar bem explícito e ele tem que estar bem definido num contexto e refletido no contexto do processo. Essa definição do processo, ela é fundamental porque ela vai nos permitir identificar onde ferramentas poderiam ser fortes candidatas a nos apoiar no trabalho. Conhecimento dos métodos de desenvolvimento é outra questão bastante importante do ponto de vista do uso das ferramentas. Como eu falei, não adianta simplesmente eu ter uma ferramenta disponível. Os fatores técnicos envolvidos na utilização dessas ferramentas, necessidade de infraestrutura de apoio, necessidade de algum tipo de velocidade de rede, ou capacidade de armazenamento, ou dispositivos de impressão, tudo isso influencia na forma como a gente vai pensar em utilizar ferramentas nas organizações e o que precisa ser preparado para garantir que aquela organização esteja pronta para receber a ferramenta. Quer dizer, eu preciso de um plano, e isso não é novidade para nós engenheiros de software, afinal de contas a gente está falando em planejamento desde o início, e eu preciso, principalmente nesse caso, de aplicar uma avaliação, que é a definição de um projeto piloto, ou seja, eu preciso executar um projeto piloto com o ferramental que eu escolhi para avaliar se aquele ferramental é realmente adequado, pode ser realmente adequado de ser utilizado no contexto da minha organização. E essas questões todas são responsabilidade do gerente de projeto. Cabe a ele realizar essa estruturação, essa organização, cabe a ele assegurar a seleção das ferramentas. É muito importante para vocês, quando gerenciando projetos, ficarem atentos às propagandas, extremamente exageradas dos fabricantes, que muitas vezes prometem uma série de recursos, uma série de facilidades, e nem sempre essas facilidades estão disponíveis naquela ferramenta que você precisa. Quer dizer, para você obter o teu recurso, você precisa comprar ou adquirir todo um conjunto de ferramental que muitas vezes você não vai precisar. A questão do treinamento é muito importante, como é que eu treino meus usuários, para aprimorar a habilidade deles no contexto de desenvolvimento. E, principalmente, tentar entender e desenvolver uma visão de longo prazo.
Porque, afinal de contas, os nossos processos eles se institucionalizam e eles perduram durante um período e eu preciso acompanhar essa evolução e eu preciso fornecer apoio automatizado ao longo dos tempos e evoluir esse apoio junto com o processo, de maneira que eu possa ter efetivamente uma ideia do desenvolvimento correto. Eu poderia aqui listar milhares de exemplos de ferramentas. Esses são alguns nomes. Eu sugiro a vocês, como exercício, pegar esses nomes e utilizar alguma máquina de busca na internet para verificar as páginas. Todos eles eu procurei e verifiquei que eles estão disponíveis na web. Então, vocês podem ter acesso a essas informações, vocês podem ter acesso a diferentes formas de apresentação dessas ferramentas e que poderiam te levar a entender melhor e a observar melhor o que está ocorrendo aqui nesse contexto. As reticências ficam por conta das outras milhares de ferramentas que existem disponíveis atualmente na rede. Algumas dessas são domínio público, outras são uso livre, outras são código fechado, proprietárias que você precisa adquirir. O exercício fica para vocês. O que é que a gente sabe do ponto de vista das ferramentas, então? Ou seja, eu não tenho integração total, isso a gente já viu no discurso anterior. Mas, ao mesmo tempo que eu não tenho integração total, eu sei que ferramenta isolada não é adequada. Ela não é adequada por um seguinte motivo. Se eu tenho a minha ferramenta, e eu estou trabalhando lá, construindo os meus modelos de especificação. Imagina você trabalhando lá na tua especificação de requisitos, descrevendo o teu documento de requisitos, aí você vai realizar teu caso de uso, escreve seu caso de uso, monta seus diagramas. E você tem que passar para projeto. Como é que você faz para passar para projeto? Como é que a ferramenta de projeto recebe a informação? Normalmente você vai pegar e digitar, vai informar todo esse contexto de novo para a nova ferramenta, de maneira que você possa ter o projeto. Repara que isso é um ponto de transformação e que isso pode te levar à falha, principalmente a faltas. Quem garante que você converteu essa informação da maneira correta? Quem garante que todas as informações foram realmente passadas para lá? Então, a situação ideal para nós é que nós pudéssemos contar com algum mecanismo de integração entre ferramentas. Que a informação relacionada ao meu processo ou ao meu problema, ela pudesse se propagar pelas ferramentas até eu chegar no meu produto. E que eu usasse a ferramenta simplesmente para ajustar essa informação, tendo em vista a fase do ciclo de vida que eu estou. Então, essa questão da integração ela é muito importante para nós. Ela está associada à evolução do processo de desenvolvimento e ela está principalmente relacionada aos aspectos de manutenção das aplicações. Porque, repara, se eu pudesse ter todas as informações de projeto disponíveis numa base de conhecimento e que ficasse ali durante o tempo de vida do meu produto, isso me facilitaria a compreensão, isso me facilitaria a manutenção desse produto ao longo do seu ciclo de vida. Então, no contexto geral, se a gente parar para pensar em integração, eu tenho que pensar em diferentes níveis de integração. Eu estava discutindo a parte de dados, mas tem outros problemas relacionados à integração. Que são, por exemplo, apresentação e interação. Imagina você utilizando um conjunto de ferramentas onde cada uma tem uma interface com o usuário diferente, com técnicas diferentes. Numa ferramenta, apertar F1 é ajuda, na outra ferramenta, apertar F1 é apagar arquivo. Imagina isso no contexto de desenvolvimento. Isso não é trivial. Da mesma forma, eu preciso ter integração de conhecimento. Eu preciso fazer com que essas estruturas de conhecimento, que essas informações, que esses conceitos, que a semântica explorada pelas ferramentas nos documentos seja garantida ao longo do desenvolvimento. Eu preciso ter integração de dados. As estruturas de informação, elas precisam ser consistentes e homogêneas ao longo do desenvolvimento. E eu preciso ter integração de controle. Eu tenho um aspecto de gerenciamento aí e de controle que precisa ser tratado ao longo do processo de desenvolvimento. Então, nesse contexto desses fatores de integração, nós temos que pensar nessas 4 dimensões quando formos tratar ferramentas. É muito importante que a gente observe isso quando for configurar o nosso ambiente, quando for estruturar as nossas ferramentas para trabalhar em conjunto. Lembrar que é importante eu ter integração de apresentação e interação. Afinal de contas, é nesse contexto, nesse nível de observação, que quem está usando a ferramenta consegue sentir realmente o que é a ferramenta.
Eu preciso ter integração do ponto de vista de gerenciamento e controle, porque eu tenho que garantir que as ferramentas sejam usadas na ordem certa e no momento adequado, de acordo com o meu plano de projeto, de processo. Né? Então, repara que as ferramentas elas estão amarradas no processo de desenvolvimento. Né? Eu preciso ter integração de dados, afinal de contas, elas têm que ter a mesma forma de acesso, o mesmo mecanismo de leitura e, principalmente, conhecimento, que eu preciso compartilhar a semântica ao longo do meu desenvolvimento. Na verdade, o conceito, quando eu especifico esse conceito e quando eu programo esse conceito, ele tem que ter o mesmo significado. Né? Senão eu tenho um desbalanceamento aí nesse cenário. E com isso a gente começa a perceber, de novo, a importância lá da rastreabilidade e da matriz de rastreabilidade no contexto do projeto. Eu poder acompanhar essa evolução. As ferramentas podem tirar muito proveito dessa informação no contexto do desenvolvimento. Hoje em dia, se a gente olhar para as organizações, a gente tem muita empresa, muita organização usando ferramenta isolada. Elas ajudam? Ajudam, né? Porque elas são usadas de forma estanque para poder solucionar um ou outro problema do processo de desenvolvimento. Algumas organizações se arriscam em usar coleções de ferramentas, que a gente chama de clusters. Né? Eu junto ferramentas que podem me ajudar no projeto, que podem me ajudar no processo, e com isso eu defino uma coleção que pode ser usada pela equipe de desenvolvimento para construir diagramas, para desenhar um determinado cenário de utilização, para desenhar interface com o usuário, enfim. Eu posso imaginar diferentes apoios. Né? Algumas organizações já vêm usando ferramentas integradas. E a integração normalmente via um framework, ou utiliza um sistema operacional para integrar, ou utiliza alguma camada de transporte que me permite trocar informações entre essas ferramentas. Né? A clusterização ou as coleções passam a ser fracamente acopladas, porque eu tenho essa troca de informação via arquivo, talvez, tá? Que é uma possibilidade, e a gente começa a assistir um pouquinho na integração de dados. Né? Existem algumas tentativas de se ter ambientes totalmente integrados. Na verdade, você consegue identificar ambientes que são totalmente integrados do ponto de vista do produto e ambientes que são totalmente integrados do ponto de vista de processo. Né? Mas a relação entre esses dois, a ligação entre esses dois, ela é fundamental para a gente poder ter um ambiente totalmente integrado, e isso é algo que a gente está ainda pesquisando e trabalhando no contexto da engenharia de software para fornecer um modelo que seja economicamente viável para tratar essas questões. Na prática, as organizações, então, têm resolvido o problema de integração, e a gente já acredito que tenha percebido que ele não é tão trivial, né, da seguinte maneira. Integração de apresentação e visualização se resolve a partir do estabelecimento de um padrão de apresentação. Por exemplo, um ambiente orientado à janela. Pode ser o Windows, pode ser alguma coisa do macOS, pode ser alguma coisa, o Linux. Né? Todos eles têm um ambiente orientado à janela, onde as minhas aplicações elas vão executar, onde as minhas aplicações elas vão obedecer a um conjunto de regras e padrões de visualização. Então, isso daí já me dá uma certa estabilidade no contexto do desenvolvimento e no contexto do uso dessas ferramentas. Integração de dados e controle, nós não temos ainda um padrão de fato, né, definido. Existem várias tentativas, existem várias abordagens que vêm sendo experimentadas, exploradas por diferentes ferramentas e que nos levam a considerar diferentes possibilidades para se realizar essa integração de dados e controle. Né? Então a gente já consegue ver ferramentas organizadas desde a ideia de se encapsular via API ou uma biblioteca de classes, né? Até mesmo ferramentas que são estruturadas via serviços distribuídos num contexto geral da rede. Né? Algumas têm tendido, existe uma tendência hoje de se explorar bastante XML, XMI, que é um padrão de representação para a troca de informações. Entretanto, XML e XMI simplesmente definem um formato de representação. Ele não me dá especificação do conteúdo. E isso faz com que muitas vezes as ferramentas não consigam se entender, porque cada uma define um conjunto de regras ou de representações próprias. Pensando então nesses enfoques que nós estamos falando, nós podemos encontrar diferentes padrões para tratar essa possibilidade de integração. Alguns definidos pela ANSI, têm uma estrutura em corda, alguns padrões de 3E, e hoje a gente tem visto bastante incentivo para se explorar
serviços web, web services, que é uma arquitetura, que é a arquitetura SOA, Service Oriented Architecture, que nos permitiria tratar esses aspectos de integração e de compartilhamento de serviços através da distribuição desses serviços na web. Então, esse cenário todo, né, olhando do ponto de vista de integração, a gente vê que existem tentativas de se juntar essas ferramentas, e essa junção, essa integração das ferramentas visa, de certa maneira, que a gente chegue ao ambiente de engenharia de software. Né? Para nós, um ambiente de engenharia de software, um ambiente de desenvolvimento de software, ele é a junção ou a reunião de um processo de desenvolvimento com um ciclo de vida, definindo as atividades que devem ser realizadas, né, em cada etapa, o conjunto de métodos usados para organizar o pensamento e o trabalho do usuário ao longo do processo de desenvolvimento de software e o conjunto de ferramentas que automatizam esses métodos. Então, quando eu olho para esse cenário, eu olho para esse contexto, esse conjunto de conhecimento, e essa é uma definição que a gente usa bastante no contexto do projeto TABA, eu tenho uma referência para o TABA, alguns slides à frente para vocês, nós estamos frente a frente com a ideia de um ambiente de desenvolvimento, e é nesse contexto que nós apostamos que engenharia de software vai se direcionar num futuro próximo. Existem diferentes sinônimos para a questão, para se tratar a ideia de ambiente. Para nós, se chama Ambiente de Desenvolvimento de Software, ou ADS. Mas, na literatura, nós podemos encontrar referências a essas possibilidades, a essas tentativas de integração e de automação, utilizando alguns desses sinônimos que vocês têm aí no slide. É muito importante a gente compreender isso. Vários fabricantes já tentaram construir ambientes totalmente integrados. Alguns ambientes tiveram relativo sucesso, outros continuam disponibilizados na web. Agora, se a introdução de ferramental depende do processo, a utilização e introdução de ambiente também depende muito do processo. Ou seja, o fato o ambiente se transforma numa consequência natural, é a evolução, ele representa a maturidade daquela equipe de desenvolvimento e ele demonstra o quão hábil aqueles desenvolvedores podem estar para explorar as diferentes tecnologias de software. Em geral, os ambientes de desenvolvimento de software, eles têm facilidade de uso, eles trazem consigo bastante facilidade de uso, eles oferecem bastante facilidade de aprendizado, porque eles têm controle, eles têm como gerenciar o conhecimento relacionado ao processo, aos métodos, ao ciclo de vida, e isso ajuda os desenvolvedores a poder trabalhar com essas ferramentas. Eles fornecem apoio a usuários inexperientes, isso é uma coisa bastante interessante. É extremamente elevado, na verdade eles apoiam grande parte das atividades do processo de desenvolvimento, se não todas, porque a ideia não é simplesmente automatizar o todo, mas é apoiar o máximo possível de forma automatizada esse todo. Normalmente eles são ferramental, representam um conjunto de ferramentas que tem um valor elevado, o conhecimento da organização é tratado ali, e por isso eles acabam oferecendo algum tipo de inteligência global que pode ser utilizada no contexto da evolução e do aprimoramento do desenvolvimento do software. Os ambientes, eles nos permitem, e aí a gente consegue entender um pouco da importância deles, eles nos permitem realizar diferentes atividades que as ferramentas isoladas, as ferramentas não integradas não conseguem fornecer. Uma delas é o acompanhamento do processo de desenvolvimento de software. Ambientes tendem a ser mais horizontais do que verticais. Eu posso ter várias ferramentas nesse contexto, mas eu tenho o apoio ao todo o ciclo de vida. Com isso, eu tenho, de alguma maneira, a garantia da qualidade. Porque eu consigo acompanhar as diferentes fases, as diferentes etapas do meu ciclo de vida e ter, se não a certeza, mas ter a confiança máxima possível de que aqueles artefatos, aqueles produtos estão sendo construídos de maneira adequada e seguindo o processo. Eles me permitem reutilização, porque eu tenho como reaproveitar conhecimento, eu tenho como reaproveitar meus artefatos, eu tenho como trabalhar nesse contexto e estar sempre reaproveitando as coisas boas que foram já desenvolvidas na construção de novos elementos, de novos produtos. Eles me aumentam a produtividade, tem um apoio muito grande à gerência, eu consigo realizar medições, eu consigo acompanhar, eu consigo observar o meu projeto
segundo perspectivas diferenciadas. Eles me trazem redução de custo. Obviamente, a gente tem aqui que descontar a implantação do ambiente, que a implantação do ambiente costuma ser um investimento relativamente de médio para alto, porque eu tenho que estruturar a minha organização, eu tenho que internalizar a ideia do processo, né? Mas o ganho que se tem com esses ambientes, do ponto de vista de gestão e do ponto de vista principalmente de se conseguir estruturar e organizar uma memória organizacional, é muito importante, né? Então, repara que são evoluções, né? Eu saio de ferramentas e chego a ambientes integrados, que é um objetivo maior. Exemplos de ambiente, existem vários, tá? Se você quiser dar uma olhada num ambiente que apoia o desenvolvimento do produto, né, eu sugiro a vocês visitar esse endereço que está aí, Projeto Odyssey, né? Lá vocês têm condição de baixar, realizar o download desse ambiente e colocar no seu equipamento para ver como é que funciona. O Odyssey, ele é um ambiente bastante interessante, ele é uma estrutura de desenvolvimento bastante interessante, porque ele apoia o desenvolvimento do software baseado em reutilização. Então, tem várias ferramentas dentro dele que você pode explorar, que você pode utilizar e que você pode entender como é que é o processo de desenvolvimento e como é que é a utilização desse ambiente do ponto de vista da construção de um produto de software, né? Entretanto, ele não apoia gerência de projeto, gerência do processo de desenvolvimento, tá? Ele só visa produto. E aí é a questão que eu falei, que muitas vezes a gente tem ambientes, mas eles são autocontidos, né? O outro exemplo que a gente tem é a estação Taba. Ao contrário do Odyssey, a estação Taba, o projeto Taba, ele representa um ambiente de desenvolvimento que apoia a gerência do desenvolvimento de software, né? Então, seria uma coisa natural a junção desses dois ambientes no sentido de poder fornecer apoio a produto e processo ao longo do desenvolvimento, né? De novo, esse endereço que está aí permite que vocês acessem as informações do ambiente e que baixem uma série de informações, incluindo o próprio ambiente que está disponível lá para download. Bom, ótimo. Falamos de ferramental, entendemos que podemos apoiar as diferentes atividades do processo de desenvolvimento, entendemos que temos que, de alguma maneira, integrar essas ferramentas para que esse apoio ao processo fique cada vez mais elaborado, disponibilizar ambientes, né? E nesse contexto, todos os conceitos de engenharia de software acabam pulando à nossa frente, no sentido de que eu tenho que utilizá-los e eu tenho que explorá-los o tempo todo, né? E aí a gente começa a pensar o seguinte: e o que mais vem por aí? Bom, tem muita coisa que vem por aí, né? Uma delas tem a ver com a transferência de tecnologia em engenharia de software. Como é que a gente pode pensar nessa transferência de tecnologia? Como é que a gente pode imaginar de que maneira eu consigo aprimorar ou eu consigo introduzir tecnologia de engenharia de software nas organizações? Talvez esse seja um grande problema para nós atualmente, ou seja, como demonstrar que os nossos produtos, os nossos métodos e as nossas técnicas fazem sentido e são importantes. Então, a introdução de toda a tecnologia, ela implica em modificação cultural, né, em mudança tecnológica. E nesse contexto, nós precisamos estar bem claro e bem cientes, realizar um planejamento adequado de como é que essa tecnologia de engenharia de software pode ser transferida para a indústria, pode ser introduzida, né? Normalmente, a transição, ou seja, essa transferência, as fases que eu tenho para transferir essa tecnologia, ela passa por 3 momentos muito bem definidos. Eu tenho um momento de planejamento e pré-projeto, inserção da tecnologia e gerenciamento dos projetos, né? Então, a que eu estou me referindo a tecnologias de engenharia de software? Um processo de desenvolvimento é uma tecnologia de engenharia de software. Um método é uma tecnologia. Uma ferramenta é uma tecnologia. Processos, em geral, representam tecnologia. Então, a introdução de todos esses conceitos, a introdução de todos esses modelos, né, numa organização, ele passa pela ideia da transferência de tecnologia. E isso é um ponto fundamental. Isso é uma coisa que nós temos que fazer no futuro para garantir que a engenharia de software seja efetivamente e eficientemente explorada nas organizações, né? Então, nesse cenário, planejamento e pré-projeto significa para nós planejar o desenvolvimento, planejar a utilização dessa tecnologia, né? Isso inclui planos de transição e planos de desenvolvimento em si, porque eu posso precisar adaptar essa tecnologia de alguma maneira, e isso implica um planejamento e observação da modificação cultural. O que vai acontecer no contexto daquela organização,
né? São riscos que eu tenho que tratar, são riscos que eu tenho que trabalhar no sentido de compreender as modificações que vão ocorrer no processo de trabalho, né? Mostrar, de certa maneira, as responsabilidades gerenciais que estão associadas a esse contexto, realizar o marketing da tecnologia. Se eu não conseguir vender a tecnologia, se eu não conseguir mostrar para a organização que essa tecnologia ela é adequada e importante no contexto organizacional, vai ser muito difícil de eu conseguir explorar esse cenário, né? E principalmente treinar aqueles desenvolvedores que vão usar a minha tecnologia. Repara que aqui a gente está discutindo um outro subproduto de engenharia de software que é possível ocorrer. Nós desenvolvermos tecnologia. Se você trocar o termo de tecnologia e colocar software, transferência de software em ES, vocês vão ver que a gente cai no mesmo roteiro de trabalho, né? Afinal de contas, eu tenho que treinar, eu tenho que preparar a documentação, eu tenho que organizar a minha organização ou as minhas equipes para receber esse determinado elemento, né? E eu preciso gerenciar essas atividades, né, para poder inserir a tecnologia. Então, todas essas discussões que a gente realizou até o momento, né, elas nos apoiam, elas nos ajudam a tomar decisão relacionada a esse contexto de transferência de tecnologia. E que normalmente vai passar pelo contexto de avaliar a velocidade, né, de adoção dessa tecnologia. O que é que tem, de certa maneira, influenciado para nós a adoção de novas tecnologias? Existem várias tecnologias que surgiram nos últimos 3, 4 anos, né? Elas vêm sendo utilizadas de uma forma muito intensa. Algumas surgiram e desapareceram. Essas questões precisam ser muito bem tratadas, essa questão precisa muito bem relacionada do ponto de vista da tecnologia, porque eu preciso explorar as questões de vantagem competitiva, vantagem relativa, compatibilidade, complexidade dessa tecnologia frente à organização e frente ao modelo que eu quero trabalhar, né? E isso é muito importante, porque se eu estou falando de tecnologia e engenharia de software, eu tenho que pensar nas diferentes evidências que precisam ser apresentadas ou que precisam ser demonstradas relacionadas àquela tecnologia. A indústria não compra algo que ela não consegue ver o que significa. Então, se eu estou propondo um novo método, se eu estou propondo uma nova técnica, eu tenho que apresentar indícios, eu tenho que apresentar algum tipo de informação que me permita capturar informações básicas que vão desde níveis de desempenho até lucros e rendimentos que podem ser obtidos com aquela tecnologia, passando, por exemplo, por aspectos de cobertura ou até mesmo demonstrando a arquitetura existente e por trás dessa tecnologia, né? Então, a gente precisa ficar muito ligado nesse contexto, porque, repara, a transferência da tecnologia é o fator de sucesso para os nossos produtos, né? E isso daqui se encaixa também em software. Não só em tecnologia de processos, mas também em software que está sendo construído, né? E nesse contexto, repara que para se trabalhar nessas indicações e para se ter esse cenário muito bem definido, nós vamos ter que tomar várias decisões, né? As decisões são normalmente tomadas em grupo, né? Existe uma dinâmica, existe um roteiro que eu preciso seguir para tomar essas decisões e para pensar de que maneira isso pode ser introduzido na minha organização. Eventualmente, essas decisões, essa tomada de decisão pode envolver experimentação, né? Então, eu vou ter que experimentar, eu vou ter que trabalhar num contexto de avaliação, e aí nós já discutimos a questão da experimentação, a questão das avaliações na aula de avaliação e predição, onde eu vou organizar determinados estudos, eu vou organizar formas de avaliar a tecnologia, que eu vou organizar formas de avaliar meu projeto, avaliar meu processo, de maneira que eu possa ter sempre sucesso do ponto de vista do desenvolvimento dos meus projetos de software. Então, nesse contexto geral, se a gente for parar para pensar e analisar o contexto da engenharia de software, né, o que o futuro nos aguarda, né? O que nós precisamos fazer pensando nesse contexto, nesse cenário? Uma das coisas fundamentais é entender, por exemplo, o que significa o conceito de engenharia, né? A gente diz de engenharia de software, nós tratamos de engenharia de software, mas o que esse termo engenharia relacionado ao software tem de semelhante com as outras engenharias? Eu conseguiria apontar diferentes situações e situações semelhantes entre elas, né? Situações semelhantes,
por exemplo, está relacionado à questão da medição. Situações semelhantes está relacionada à questão da avaliação, né? Da organização, do processo. Agora, algumas diferenças estão relacionadas à questão do elemento humano. Os processos de engenharia de software eles são muito dependentes dos elementos humanos. Então, nós precisamos começar a entender de que forma nós podemos aproveitar o método científico, explorar a questão da metodologia científica para organizar melhor a nossa engenharia de software. Uma coisa muito importante que a gente precisa lembrar em engenharia de software é a possibilidade do aprendizado por experiência e experimentação. Nós precisamos gerar evidências, nós precisamos demonstrar ou tentar gerar indícios de que as nossas ideias, as nossas hipóteses, as nossas técnicas, os nossos modelos realmente são adequados e funcionam. Isso é fator fundamental para a gente ter sucesso e a gente evoluir ao longo dos tempos, né? A utilização, a exploração dos conceitos de engenharia e software experimental que traz todo o método científico para o contexto da engenharia de software, que nos permite aprimorar os mecanismos de avaliação através de estudos experimentais, é fator fundamental de sucesso para a evolução nossa no campo. Multidisciplinaridade. Esse é um aspecto muito importante. Se a gente olhar para a maioria das aplicações que estão surgindo hoje em larga escala, e isso nos remete ao outro item que tem a ver com ubiquidade computacional e sistemas em muito larga escala, nós vamos ver que a maioria das aplicações hoje de engenharia de software, elas se relacionam com diferentes áreas de aplicação. Na verdade, se eu parar para pensar no software, um software financeiro, eu tenho multidisciplinaridade aí. Um software na área de economia, eu tenho multidisciplinaridade aí, né? Um software de engenharia, a mesma coisa. Nós precisamos aprender a lidar com essas diferentes áreas e nós precisamos aprender a conversar com esses diferentes especialistas de domínio. Desenvolvimento globalizado de software. É uma tendência hoje, mundial, em que se desenvolve software ao redor do planeta, né? Você tem as suas equipes distribuídas, você tem a sua demanda de software ocorrendo entre organizações e entre equipes espalhadas num cenário mundial e você precisa gerenciar esse contexto, você precisa aprender a trabalhar nessa direção. Então, existe uma demanda muito grande por encontrar mecanismos que possam apoiar esse tipo de desenvolvimento e que possam, de certa maneira, nos levar a organizar nossas equipes dessa forma. Ética e responsabilidade civil. Nós precisamos ter uma discussão profunda sobre os aspectos éticos relacionados ao desenvolvimento do software e do conceito de responsabilidade civil associado ao software. Se o software falha, quem é o culpado? Se eu não apliquei nenhum preceito, nenhum conceito de engenharia de software, e eu não tenho como demonstrar, do ponto de vista técnico, que aquele software falhou e aquela falha não pertence ao escopo do meu projeto, então provavelmente eu vou ter problemas aí do ponto de vista de software. Ubiquidade computacional, como a gente já falou, os sistemas estão tendendo a serem extremamente distribuídos. O computador desaparece à nossa frente, os serviços estão a toda parte. A TV digital está vindo aí. O que isso vai provocar do ponto de vista de software, de disponibilidade de serviços? Novos domínios, biocomputação, por exemplo, áreas de nanotecnologia, tudo isso precisando de apoio de software. Então esse é um futuro extremamente ambicioso, extremamente promissor que nos espera pela frente. Para apoiar a aula de hoje, eu sugiro a vocês a leitura do capítulo 14 do livro texto, da Charles Flieger. Eu espero que nesse ponto do curso vocês tenham tido uma visão abrangente em engenharia de software e desejo sorte a vocês na continuidade de seus estudos.